Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje daremos continuidade com o estudo de um composto muito famoso, muito utilizado, às vezes pode ser prejudicial ao meio ambiente, às vezes pode facilitar a nossa vida. E do que eu estou falando? Vamos lá, acompanhando comigo na tela, sobre polímeros. Então vamos pensar aí um pouquinho. Você já parou para pensar ou então já ouviu em algum momento essa palavra, polímeros? Como eu falei, às vezes pode ser algo muito benéfico, mas infelizmente também pode ser algo muito maléfico ao nosso ecossistema. Então vamos lá, o que são de fato os polímeros? Polímeros, eles vêm aí do grego, que é dividido em duas, poli, que são muito, e mero, que são partes. Então, são muitas partes aí que vai formar um polímero. São macromoléculas formadas a partir de unidades repetidas, que nós denominamos de monômeros, certinho? Então, um exemplo aí, nós temos o etileno, que é o nome do monômero, e ele vai gerar o nosso polímero, que é o polietileno. Então, você veja aí que uma ligação era dupla, ela quebrou e ficaram apenas ligações simples, dando continuidade para a formação do polímero. Então, hoje, esse N que vocês veem aí no final, ele pode variar de 2.000 a 100.000 unidades. Então, um polímero, pessoal, ele é, na realidade, uma cadeia muito extensa mesmo. Então, seria praticamente impossível, se eu fosse tentar desenhar essa molécula, fazer ela inteira, porque como vocês viram aí, o mínimo vai variar de 2.000 até 100.000 monômeros para formar aí uma cadeia polimérica, tá? Então, por isso que a gente representa com esse N entre parênteses. Então, outro exemplo aí de polímero é o polietileno, que ele está presente em sacolas, que nós costumamos utilizar todos os dias, embalagens plásticas, filmes de embalagens, fraldas descartáveis. Daí uma utilidade bastante boa aí dos polímeros é para retenção de líquidos, de água. Nós também temos os polímeros subdivididos em naturais, que aí eles são derivados de plantas e animais, como por exemplo látex, algodão, a lã, proteínas, polissacarídeos, como por exemplo amido, celulose, e o glicogênio. E ele também pode ser sintético, que são produzidos o quê? Em laboratório. São obtidos por meio de processos de polimerização, a partir de substâncias como, por exemplo, o petróleo, bem como seus derivados. Aí nós temos como exemplificação o polietileno tereftalato, que é as garrafas PET que nós utilizamos. Tem o polipropileno, que é o PP, utilizado aí nas tampas das canetas. Policloreto de vinila, que é o famoso PVC, que a gente utiliza bastante também nas construções. Poliacetato de vinila, o PVA, e o Teflon, que nós utilizamos bastante também nos utensílios domésticos. Pessoal, os polímeros eles estão divididos em duas grandes categorias. Nós temos os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Na aula de hoje eu vou separar apenas para nós falarmos a respeito dos polímeros de adição, e fica para a segunda parte dessa aula os polímeros de condensação, certinho? Então vamos lá comigo na tela. Então os polímeros de adição, eles são os resultados da soma de moléculas de monômeros iguais. Então, para você lembrar disso daí, é só lembrar que uma corrente ela é formada por elos. A junção de vários elos é que compõe a corrente. Então, trazendo aí para a química, para as moléculas menores vão se unir, as mesmas moléculas, e vão formar aí uma macromolécula, uma molécula maior, que nós denominamos aí de
polímero, certinho? O exemplo, nós temos o polipropileno, formado por 3 carbonos, certo? Com esse PT que vocês veem aí, é a pressão, a temperatura e a utilização de catalisadores, que é para aumentar a velocidade da reação química, tá? Então, exemplo aí de catalisador no dia a dia, pessoal aí que gosta de fazer as unhas, né, pintar, então comumente utilizado spray ou então óleo secante aí para aumentar a velocidade aí de secagem das unhas. Isso é um exemplo de catalisador, tá? Então, depois desse processo aí de pressão e temperatura, é formado então o polímero, que é o polipropileno nesse exemplo que vocês estão observando aí em tela. Certo? A unidade menor era o monômero e a cadeia maior, macromolécula, polímero. Exemplos aí nós temos o nylon e aqueles materiais também que fazem para-choque de carro. Tá? Outro exemplo de polímero de adição. Nós temos o cloreto de vinila, que vai romper aquela ligação dupla que vocês estão vendo ali, ó, e formar o nosso polímero, né, que é o cloreto de polivinila, certinho? Famoso PVC, que utilizamos aí para tubos, conexões, forro de casa, né, roupas para proteger a gente da chuva, por exemplo, que é impermeável, certo? Outro exemplo seria o polímero poliestireno, que por meio do processo também de pressão, temperatura e utilizando catalisadores, a ligação dupla é rompida e forma-se então o nosso poliestireno, que é o nosso polímero, tá? Esse poliestireno, quando ele é aquecido com substâncias que produzem gases, ele vai inchar, aí vai dar origem ao nosso isopor. Então, seguindo, outro exemplo de polímero de adição, poliacetato de vinila, que é o PVA. Também vocês percebam, pessoal, que esse processo aí ele é bem repetitivo. Toda vez vocês vão ter o monômero, que eu quero que vocês fiquem cientes é isso, vai ter uma unidade básica, com outra unidade básica da mesma, tem que ser a mesma, vai dar origem à macromolécula, polímeros, tá? Então não tem muita dificuldade nesse sentido. Com relação ao Teflon, é sabido que se você aquecer por mais de 280 graus, aí ele vai formar gases que são tóxicos e cancerígenos, tá? Então é bastante prejudicial à nossa saúde. Então por isso que às vezes as sociedades aí de saúde, por exemplo, a American Cancer Society, elas não indicam muito a utilização do Teflon justamente por se tratar de produzir substâncias aí que fazem mal à saúde, tá? Mas o Teflon ele tem alta resistência ao calor, né, e aos reagentes químicos. Então, um exemplo aí também de polímero, só que agora natural, seria a borracha natural, né, que é utilizada em tubos e mangueiras, e ela é formada a partir do isopreno, formando o poliisopreno, tá? Poliisopreno. Também é utilizado em sacolas, em solas de sapatos e bandas elásticas, bem como nos pneus. Com relação aos pneus, pessoal, tem um copolímero aqui que se chama Buna N. É um pneu, digamos assim, natural, só que sofreu algumas modificações para que ele ficasse mais resistente às altas temperaturas. Porque o problema dos pneus quando inventaram lá, né, lá atrás, é que quando começava a aquecer, ele começava a derreter e perdia totalmente o seu formato e a sua utilidade, né? Como, por exemplo, em rodas de pneu mesmo de carro. Tá? Então, com os aparatos científicos, eles aprimoraram essa ideia e fizeram com que eles ficassem mais resistentes às altas temperaturas, que nós sabemos que esquenta bastante quando o carro está em movimento. Certo? Então, exemplo aí, nós temos copolímeros que eles são obtidos por meio de 2 ou mais monômeros. E esses monômeros, eles nesse caso têm que ser diferentes. Então, exemplo aí, vocês têm a acrilonitrila, né, que é formada a partir de buta 1,3-dieno. Esses nomes são difíceis porque são os nomes científicos, certo? Segundo a nomenclatura oficial, mas tem os nomes convencionais, né? Então, tá aí o exemplo, né?
a borracha especial que eu estava mencionando. Também é utilizado para fazer mangueiras para líquidos corrosivos, por ela ser mais resistente, certo? Então, finalizamos aí a parte de polímeros de adição. Vamos agora tentar praticar um pouquinho com 2 exercícios que eu retirei da coletânea que vocês receberam do sistema Farias Brito. Então, essa questão eu estou retirando do Aprova Enem, unidade 2, a página 199, a questão número 2. Vamos lá. O emprego atual de polímeros na vida diária é cada vez mais significativo. A versatilidade do uso dos polímeros é muito grande, pois atualmente há uma enorme variedade desses materiais, com excelentes propriedades mecânicas, térmicas, ópticas, elétricas e superabsorventes. A poliacrilamida, que é o PA, é um exemplo de polímero superabsorvente, que já foi testado como componente em fraldas. A estrutura da PA está representada abaixo. Aí vocês têm a poliacrilamina, que é essa macromolécula, lembrando, junção de vários monômeros, que formam, então, o polímero, e ela é da seguinte forma, certo? Quando vocês estão vendo uma espécie de cruz nas duas extremidades, no lado esquerdo e no lado direito da molécula. Isso daí é representando aquele parêntese que eu falei, e o Nzinho escrito embaixo para dizer que a molécula não é só isso. Ela é uma sequência de várias repetições desse monômero, correto? Então, seguindo, nós não sabemos ainda de fato o que a questão quer, eu apenas li o contexto e mostrei para vocês a estrutura do composto que está sendo mencionado no contexto da questão. Tá? Agora vamos de fato para o comando, o que a questão quer. Então, a poliacrilamida é um polímero superabsorvente. Isso daí já foi falado, tá? Pois sua estrutura possui. Então, o que essa questão aí ela quer saber? Ela quer saber o porquê que essa estrutura é superabsorvente. Então, nós vamos ter que nos lembrarmos de alguns conceitos a respeito das aulas anteriores que eu falei principalmente sobre as ligações químicas. Então, quem perdeu, corre na plataforma, procura as videoaulas que já está gravada bonitinha para você assistir ou relembrar caso já tenha visto. Então vamos lá, por que essa estrutura é superabsorvente? Alternativa A, porque possui uma carga elétrica que repele as moléculas de água. Então vem aqui comigo, se uma estrutura é superabsorvente, então isso significa que ela vai repelir as moléculas de H2O, vai repelir as moléculas de água, é estranho, né? Então seria o oposto, se ela repele, ela não é absorvente, ela vai ser impermeável. Então, de cara, a gente já não fica com essa alternativa A. B, ligações químicas fortes, que atuam como barreira contra a água. Olha aí a palavra barreira. Se eu quero absorver, então eu não vou colocar uma substância que vai reter a água, que vai servir como barreira. Também não ficamos com a B. C, átomos de hidrogênio e nitrogênio que realizam ligações de hidrogênio com a água. Aí aqui vocês vão ter que lembrar o que é ligações de hidrogênio mesmo. Essa daqui pode estar certa, mas eu não sei o que é ligação de hidrogênio. Então é só lembrar que ligação de hidrogênio é uma das ligações mais fortes que existem, tá? E ela é formada quando você tem um átomo de hidrogênio ligado a flúor, cloro ou, flúor, oxigênio e nitrogênio, a FON. É só você lembrar do FON, desses 3 átomos, que você não esquece das ligações de hidrogênio. Então, vamos deixar essa daí em stand-by e vamos analisar a D. Vários átomos de hidrogênio disponíveis que se ligam covalentemente ao oxigênio da água. Então, hidrogênio ligado ao oxigênio, a gente já remete à ideia de ligação de hidrogênio. Não tem nada de covalentemente, tá? Então, vamos para E. Cadeia carbônica que impermeabiliza a superfície, impedindo a passagem de moléculas de água. É totalmente o oposto. Eu quero uma justificativa que puxe a água, que se agregue com a água, e não que impeça dela ser absorvida. Então, obviamente, nesse caso aí, nós só temos uma alternativa, que é a alternativa C, ligações de hidrogênio. Certinho? Próxima questão. Aprova Enem, unidade 2, página 200, questão número 3.
A borracha natural é obtida da árvore Hevea brasiliensis, que é o nome científico, né, da seringueira, por incisão feita em seu caule, ou seja, um corte, vai lá, corta, e o látex ele começa a fluir, obtendo-se um líquido branco de aspecto leitoso, conhecido, né, como eu acabei de mencionar, por látex. O monômero da borracha natural é o isopreno. A reação de polimerização ocorre ainda na seringueira com o auxílio de uma enzima. Então, vocês têm aí na esquerda o isopreno, que é o monômero, que vai dar origem ao nosso poliisopreno, tá? Então, a enzima está em cima da seta da reação para indicar que esse processo só é possível por meio desta enzima. É isso que está sendo representado aí. E depois da seta tem um produto formado, mais uma vez entre parênteses, porque representa que a molécula é enorme, ela é grande, ela não acaba apenas aí. Tem várias outras repetições da mesma. Então, continuando, comando da questão. A reação de polimerização do isopreno ocorre a partir da alternativa A, eliminação do substituinte metila. Então, o que é metila? É um carbono junto com hidrogênio, certo? Possivelmente 3 hidrogênio, CH3. Será que está eliminando alguma coisa aí? Não estou vendo. B, a adição de 2 mols de moléculas de H2, vocês estão vendo na estrutura sendo adicionado gás hidrogênio, por exemplo? Também não estou conseguindo identificar. C, conversão de moléculas grandes em moléculas menores. Essa alternativa C, ela está falando da degradação. Vocês começam com uma molécula grande? Não, o processo está sendo começado com um monômero, é uma molécula pequena. E ela está formando uma molécula grande. Então, não tem nada de degradação. D, reação entre a molécula de 2-metilbuta 1,3-dieno e o metano. Então, como é que eu sei se isso está certo ou errado? Volta na reação, veja se vocês têm 2 reagentes. Como é que eu sei se tem 2 reagentes? Vocês na reação química vai ver uma substância, depois o sinalzinho de mais e outra substância. Então, quando vocês têm esses casos, vocês têm mais de um reagente, que não é o caso da reação aqui em tela. Tá? Vocês têm apenas um monômero dando origem ao polímero. Então, por isso que nós ficamos apenas com a alternativa correta, que é a alternativa E. O que está acontecendo, pessoal? Está apenas ocorrendo a ruptura das ligações duplas, que é a ligação que a gente chama de ligação π, e a formação de novas ligações. Então, aqui para tirar as dúvidas, ó, perceba que antes da seta, você observa 2 ligações duplas, né, nos carbonos aí, ó, entre carbonos. Depois da seta da reação, uma ligação dupla é rompida e dá origem, então, a uma ligação simples, que é para encaixar a outra parte do monômero, tá? Para formar lá o nosso elo das correntes, como eu mencionei há pouco. Então, por isso que a alternativa E, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha qualquer dúvida, recorre às nossas plataformas e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos.